Como é feito o exame do teste da lactose? Como você deve se preparar? Para que ele serve? O que você tem que esperar desse exame? Vem aqui que a gente vai responder tudo nesse vídeo. E eu vim aqui nesse vídeo explicar para vocês o que é o teste oral da lactose, para que ele serve, como que você se prepara. Então vamos direto no conteúdo. O teste oral de tolerância à lactose ele é muito parecido com a curva glicêmica ou o teste oral de tolerância à glicose. No caso do teste oral de tolerância à lactose, diferente da curva glicêmica, onde a gente está buscando fazer lá o diagnóstico de diabetes, ou pré-diabetes, ou hipoglicemia, aqui a gente está testando as intolerâncias à lactose. Então, a lactose ela é um carboidrato que precisa ser digerido por uma enzima lá no intestino, a lactase, para que ele possa ser absorvido sob a forma de glicose. O teste da lactose, ele segue o mesmo raciocínio da curva glicêmica, né, que é o teste de glicose. Então, a pessoa vai para o laboratório em jejum, ela faz a primeira coleta de glicose no sangue, e a partir dali ela vai tomar um shot de lactose e vai coletar a taxa de glicose, né, vai coletar novos exames de 30 em 30 minutos, assim como é a curva glicêmica. Se a pessoa tem enzima suficiente no seu intestino, ou seja, ela é tolerante à lactose, ou seja, ela digere bem essa lactose, a glicose no sangue vai subir. Se essa pessoa é intolerante à lactose, ou seja, ela tem uma deficiência ou até ausência dessa enzima, a glicose não vai mudar, porque a gente não vai conseguir digerir aquela lactose, então não vai entrar glicose, não vai entrar carboidrato nenhum no sangue. Então, esse é o raciocínio por trás do teste, e ele é muito interessante porque, diferente do teste genético, ele vai avaliar clinicamente, ele vai avaliar realmente como que o seu corpo está naquele momento, se ele está produzindo lactase suficiente, como que está a tua digestão dessa lactose. Então, ele realmente avalia a tua intolerância naquele momento, ele avalia, porque o teste genético ele vai avaliar a predisposição, mas o teste da lactose ele avalia realmente a função do que está acontecendo ali no seu intestino. Quais são os problemas desse teste? Então, esse teste ele tem alguns desconfortos. O primeiro deles é você ter que ir em jejum. Então, o jejum de 12 horas, a gente já tem vídeo falando sobre o jejum, né, essa preparação aí para o exame. O segundo desconforto é o fato de que muitas vezes você vai ficar 2 horas lá no laboratório, porque tem que ficar fazendo exame de 30 em 30 minutos até chegar nas 2 horas ou 1h30, dependendo do protocolo que o laboratório segue. Então, é um teste que você precisa se organizar, porque você vai ficar um tempo lá naquele laboratório, então você não pode ter um dia que você tem um compromisso muito na sequência, porque pode ser que demore. Eu sempre recomendo meus pacientes a levar um livro ou uma musiquinha, um fone para ouvir, para ficar lá se distraindo naquelas 2 horas de espera. E o terceiro incômodo, que é o mais importante, que é o que eu queria dizer para vocês, é o seguinte. Tem pessoas que quem realmente tem intolerância à lactose, como ela vai tomar um shot de lactose, né, uma quantidade grande de lactose de uma vez, tem pessoas que passam muito mal no teste. Tem gente que não sente nada e tem gente que ou tem diarreia, ou tem enjoo, dor de estômago, crise de enxaqueca, enfim. Pessoas que são intolerantes à lactose conhecem seus sintomas e muitas vezes a pessoa tem sintomas quando o lácteo está presente ali na comida de uma forma geral. Essa dose concentrada, ela realmente pode fazer a pessoa passar mal. Então, eu sempre recomendo meus pacientes a marcar esse teste num dia que você não tenha nenhum compromisso muito sério depois. Porque, ou né, uma festa, uma reunião importante na parte da tarde, porque a gente não sabe. Como eu falei, tem pessoas que não sentem nada e tem pessoas que passam muito mal. Então, se é um teste que pode fazer você passar mal, por que você tem que fazer esse teste? Bom, eu acho importante a pessoa saber que tem realmente intolerância à lactose a partir de um exame que fecha esse diagnóstico. Porque muitas vezes a pessoa sabe que não digere bem os lácteos, mas ao não ter certeza, continua se expondo, ou não leva isso tão a sério, ou não dá muita importância para isso. E a gente sabe que uma pessoa que tem intolerância à lactose, ela pode ter problemas digestivos, ela pode ter problema de absorção de nutrientes. E cada vez que a pessoa se expõe, ela gera ali uma inflamação naquele intestino, enfim. Então, fazer o teste é importante para o diagnóstico. E como eu falei, né, o teste oral, ele é diferente do teste genético, ainda que o teste genético, muitas vezes, se a pessoa é muito sintomática, às vezes a gente nem pede o teste oral justamente por conta desse efeito colateral de passar mal, mas o teste genético, ele não é também 100%. Então, muitas vezes a gente precisa lançar mão desse teste e é um teste que é coberto pela maioria dos convênios, é um teste que está em muitos hospitais públicos, que pode ser feito por muitas pessoas
e que realmente feche esse diagnóstico e dá certezas. Então eu acho que o preço da certeza às vezes é você passar por esse desconforto do teste. Mas eu acho importante a pessoa saber. Eu já tive pacientes que optaram por não fazer o teste, sabendo que iam passar mal, porque já passam mal normalmente e tá tudo bem também. Sempre conversa com seu médico, tira todas as suas dúvidas, entenda a suspeita diagnóstica, entenda o seu quadro e veja se é um teste que vale a pena ser feito no seu caso. Sempre conversando com seu